Nesse vídeo eu vou falar para você o que aconteceu com a taxa Selic, que ela foi de 6,25 para 7,75. Eu vou falar quais são os impactos que teve em ações, nos fundos imobiliários e por que decidiram aumentar, por que aumenta, né? Então, primeiramente eu vou falar qual que é a ideia de aumentar a Selic. A Selic ela é a taxa básica de juros, então quando ela sobe, os juros fica mais caro, então todo tipo de financiamento e empréstimo fica mais caro, e quando ela baixa, fica mais barato. Mas qual que é a ideia principal? A ideia principal é controlar a inflação. Então quando você faz isso, você aumenta muito a taxa Selic, você faz o crédito ficar mais caro e aí você barra um pouco o consumo. Barrando esse consumo acaba ficando mais, acaba controlando um pouco a inflação, já que a inflação está bem alta, né? Então a primeira intenção aqui é poder controlar um pouco essa inflação. Agora eu vou falar também quais são os impactos que isso vai causar em ações. Por que as pessoas falam assim, mas eu prefiro investir agora em renda fixa, investir em algum investimento que é atrelado ao CDI, que também sobe, que fica junto, né? Mas aí, qual que é a diferença de você poder estar investindo em ações, já que ações oscilam, e você continuar investindo na renda fixa? Primeiramente, o que eu acredito? Quando você empresta, quando você investe numa renda fixa, por exemplo, você está emprestando seu dinheiro. E quando você compra uma ação, você se torna um dos donos daquela empresa. Então você passa a ser ali uma fração pequena, mas você passa a ser um dos donos daquela empresa. Então pensa comigo, numa questão de um banco, imagina que você pode emprestar o dinheiro para o banco ou você pode ser um dos donos do banco. Eu prefiro ser um dos donos do banco, porque para ele poder te pagar o seu rendimento, ele poder pagar aquele dinheiro que ele pegou emprestado com você, ele precisa ter lucro. E aí, então, eu prefiro fazer parte do pessoal que ganha o lucro do que o pessoal que está emprestando dinheiro para eles. Então, por esse motivo, eu ainda prefiro investir em ações. Claro, depende para quais são os seus objetivos. Não estou dizendo que você tem que trocar um pelo outro, depende qual o objetivo. Agora aqui vamos falar dos fundos imobiliários. Fundo imobiliário também, tem muitas pessoas que vão falar assim, mas eu acho que os fundos acabou agora, porque o fundo agora vai ter a rentabilidade agora da renda fixa está muito parecida com o dos fundos imobiliários, só que na renda fixa eu não corro risco e no fundo imobiliário tem uma oscilação. Só que tem uma diferença aqui, nos fundos imobiliários são contratos de aluguéis de empresa. Esses contratos geralmente eles são atrelados a algum índice, ou ele é atrelado ao IGPM, que é o índice geral do preço médio, ou ele é atrelado ao INCC, ele se corrige de inflação ao longo do tempo, e são contratos de aluguel de longo prazo. O que eu acredito que vai acontecer é que a ideia é que eu acredito que a Selic ela não vai ficar muito alta por muito tempo. Apesar que a ideia agora, no momento, é que ela suba um pouco mais, justamente para controlar a inflação. Mas eu acredito que ela não vai manter assim por muito tempo, porque lá em 2015, 2016, se eu não me lembro a data exata, ela já chegou a bater mais de 14%, e de lá para cá ela caiu bastante. Mas qual que é a oportunidade que eu vejo nisso? A oportunidade que eu vejo disso, muitas pessoas vão querer vender o fundo, porque falar agora eu vou investir na Selic mesmo, vou deixar o dinheiro na conta corrente remunerada, vou investir no Tesouro Selic, porque agora vai render mais do que os fundos, sem correr nenhum risco, e talvez agora pode ser uma grande oportunidade de comprar fundos imobiliários mais barato, já que vai ter muitas pessoas vão querer estar vendendo. Mas lembrando que isso aqui não é nenhuma recomendação, é só o que eu acredito que pode acontecer. É o que a gente percebe que quando a Selic começou a aumentar muito, os fundos veio caindo bastante, só que os fundos imobiliários são imóveis, os imóveis continuam lá, continuam pagando o aluguel do mesmo jeito, continuam alugado para a empresa, continua gerando lucro. Imagina que você tem uma casa de 500 mil reais, e aí aquela casa sua vale 500 mil reais, só porque alguém te ofereceu 400 você vai vender ela? Não quer dizer porque alguém te ofereceu que você vai vender por esse valor, pode ser que você continue com ela. Então eu acredito que os fundos é a mesma coisa, ele continua ele continua sendo alugado com contratos, tudo. E aí o que eu acredito? Que quando a Selic lá na frente vier a cair de novo, porque eu tenho certeza que vai cair, porque não é bom para o país a Selic muito alta, eu acredito que os fundos tendem a subir de novo, porque as pessoas ficam tentando achar o que é mais certo, mas na verdade não tem o mais certo. A ideia principal do governo aqui é controlar a inflação e também trazer mais dólar, porque como a Selic está num patamar mais alto, quem está lá fora, vamos supor, o americano que ele quer investir, já que lá a taxa Selic deles não é taxa Selic, é um outro nome, né? Mas lá eles têm uma taxa muito baixa, então para eles não compensa muito investir lá. Eles ficam procurando oportunidades, eu vou procurar lugares para não poder estar investindo. E aí quando eles veem um país igual o Brasil, ele fala, nossa, o Brasil lá está com a taxa Selic bem alta, vou investir na renda fixa lá porque vale a pena. Então ele vai falar, vou investir lá porque compensa.
Agora, se a taxa Selic está em 2, igual estava naquela época, o que, que ele vai olhar? Ele fala, nossa, o Brasil é um país emergente, um certo risco grande, porque eu vou investir lá, sendo que eu vou ganhar muito pouco. Eles não investem. Então, para eles não é atrativo. Então, o que, que eles fazem? Eles acabam tirando o dólar do Brasil. E o que, que acontece fazendo isso? O dólar dispara ainda mais de valor, né? A nossa moeda perde ainda mais valor. Então, a ideia principal é fazer isso, esse controle. Só que se manter por muito tempo uma Selic alta, qual que é o outro problema que acontece? A dívida interna aumenta. Porque, ao mesmo tempo que o americano está investindo no Brasil, ou qualquer outra pessoa de qualquer outro lugar do mundo, ele está investindo no Brasil, o Brasil está pegando esse dinheiro e está pagando juros sobre esse dinheiro. Então, se a Selic estiver muito alta, ele começa a pagar um juros muito alto por esse dinheiro. Então, aumenta a dívida interna. Então, por isso que eu acredito que essas medidas do governo de aumentar e de abaixar é justamente para poder controlar a inflação, tentar baixar um pouco o dólar, porque o dólar está muito alto, justamente para poder fazer esse controle. Então, eu acredito que no geral, assim, nos investimentos acaba não mudando nada, continua a mesma coisa. Se você guarda o dinheiro lá na conta corrente remunerada, o CDI vai subir também, porque o CDI ele está sempre junto com a Selic. Então, quando a Selic sobe, o CDI também sobe, que é uma outra taxa que é usada em vários investimentos, como CDB, vários investimentos que usam o CDI também, então todos vão aumentar. Então, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva aqui que eu sempre trago vídeos falando sobre esse tipo de assunto, sobre finanças, eu sempre tento trazer esse tipo de assunto. Se você ficou com alguma dúvida também, comente aí que vai ser um prazer poder estar te respondendo. Mas, no geral, entre ações, entre fundo, não vai mudar nada. Porque quando você for investir nesse tipo de coisa, geralmente você está investindo para longo prazo. Então, no longo prazo, a renda variável sempre tende a ganhar da renda fixa, né? Ainda mais que a renda fixa tem a cada 45 dias fica mudando, pode ser que aumente. A expectativa é que a Selic aumente ainda mais, né, até o final do ano. Estava uma expectativa que ia chegar a 9, estava se cogitando que ia ser 9,25. Mas assim, até o final do ano com certeza vai aumentar, porque vai ter mais uma reunião até lá. Então, se você... o que pode acontecer é que as ações dos fundos vão cair ainda mais, mas no longo prazo sempre vai ganhar. Então é isso, vou ficando por aqui, muito obrigado e tchau.